A pandemia tem afetado a renda das pessoas e gerado dificuldades financeiras nas famílias. Sem estabilidade, sem possibilidade de trabalhar de casa, sem direitos trabalhistas e sem benefícios do governo. É assim que muitos trabalhadores estão vivendo, e é sobre isso que iremos falar hoje. Patrícia Vilarinho faz doces sob encomenda e relatou um pouco de sua realidade. Logo que começou aquela fase, evento cancelado, feira não vai mais sair, não pode mais ir para a rua, começou a dar um desespero, porque da onde eu vou tirar dinheiro? Simplesmente não tinha mais tudo que até então eu fazia de eventos para poder receber, para ser o meu salário, não tinha mais. Oi pessoal, eu sou a Evelyn Lopes, está no ar o segundo episódio do Agora e Depois, o seu podcast sobre os setores em permanente transformação. Esse programa é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da ESPM Sul, na disciplina de Rádio e Mídias Sonoras 2. Eu sou o Guilherme Maia. Eu sou o João Camardelli. Hoje, nosso colega Gabriel Mito não pôde comparecer, mas lembrando que ele e o João ficaram responsáveis pela produção do programa. E lembrando também que vocês podem fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. A quarentena e o isolamento social são medidas fundamentais para combater o avanço do novo coronavírus, mas certamente trarão impactos econômicos para trabalhadores em todo o mundo. Aliás, já estão trazendo. E o grupo que mais deve sentir essas consequências é o dos autônomos e trabalhadores informais, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são mais de 24 milhões de pessoas. Nosso segundo episódio vai falar sobre essa realidade que é vivida por muitos brasileiros. Dentro dessa perspectiva, que é o informalismo e maneiras de achar uma solução para trabalhar, outro dado que vale ser ressaltado é que o trabalho informal também é uma questão de raça e gênero aqui no Brasil. 47,8% das mulheres negras realizam alguma atividade sem nenhum contrato de trabalho, segundo a síntese de indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mulheres, de forma geral, são também maioria entre os desocupados, ou seja, sem trabalho formal ou informal. A taxa de desocupação entre homens é de 9,2%, enquanto a de mulheres é de 13,1%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Após a edição de medidas provisórias que alteram regras trabalhistas para os trabalhadores formais, o projeto prevê o pagamento de um auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais e autônomos, por no mínimo 3 meses, desde que estes estejam dentro de critérios pré-estabelecidos. Mas claro que problemas quanto a isso já estão sendo registrados. E no programa de hoje conversaremos com o advogado especialista em leis trabalhistas, Dr. Antônio Castro, e na sequência com a economista Patrícia Palermo. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Prazer estar aqui nesse podcast com vocês, para a gente dar uma conversada sobre esse tema dos informais. Sabemos que o trabalho informal está crescendo cada vez mais no país e gostaríamos que o senhor explicasse para quem nos escuta a diferença entre o empregado, trabalhador informal e o autônomo. A questão do trabalhador informal, como vem do nome dele, quer dizer, o trabalhador que não está formalizado, que não tem um emprego, como nós chamamos, de carteira assinada. Trabalha sem a formalização, ele não tem a maior parte desses direitos. Alguns direitos previdenciários, se ele se filiar individualmente, contribuir individualmente, ele poderá acessar a Previdência mais tarde. Mas todos os outros direitos, e mais, por exemplo, o seguro-desemprego, toda essa outra estrutura de direitos, ele não tem acesso. Ele é um trabalhador, portanto, numa situação muito mais precária do que o trabalhador formalizado, do que o trabalhador com carteira assinada. Nesses tempos de pandemia, como vocês colocaram no início, eles são muito mais fortemente atingidos, exatamente porque as garantias do emprego com carteira assinada lhe permitirá ter acesso a esse programa do governo que paga uma parte do seguro-desemprego,
né, de manter o salário mesmo sem estar trabalhando, evidentemente isso não acontece com o informal, né, que apenas tem acesso parcialmente a essa verba de R$600, né, e que dizem as estatísticas que mais de 17 milhões de pessoas estão na fila sem conseguir. Hoje, quais são os direitos de autônomos e informais? O direito dos autônomos e informais, eles poderão ter acesso à Previdência, isso se eles estiverem se filiado individualmente e contribuindo. E no período da pandemia, o direito que eles têm é que eles poderão ir acessar esses R$600 que o governo diz que dará por até 3 meses, mas que provavelmente vai ter que estender ainda um pouco mais, porque é um valor muito pequeno e é um tempo muito pequeno. Então, os autônomos não estão conseguindo, os autônomos e informais não estão conseguindo obter algum tipo de renda. Aliás, essa pandemia desmantela boa parte do discurso que defende os autônomos e informais, porque, por incrível que pareça, há uma grande gama de economistas e empresários que defende que o mundo informal era melhor, que o Estado mínimo era melhor. Se o sujeito não tivesse um emprego com garantias, com fundo de garantia, com direito a seguro-desemprego, com direito à previdência, ele trabalhasse por conta, seria possível ele ganhar mais. O que as estatísticas mostram que não é real. Normalmente, o trabalhador informal tem renda média inferior ao trabalhador formal. E, doutor Antônio, como você enxerga esse aumento no número de trabalhadores informais? Até porque, analisando o momento que o país já vinha vivendo, onde a taxa de emprego é altíssima e que acabou se intensificando com a pandemia causada pela Covid-19, com muitas outras demissões, a tendência é de que trabalhos que sigam as normas CLT sejam, por enquanto, ainda mais escassos, não é mesmo? Não, é verdade. Nós já vínhamos no processo antes disso. Lembrem que houve uma reforma trabalhista em fins de 2017, né, que já estava incentivando as relações informais. Estabelecer que fossem reconhecidos no mercado de trabalho toda uma série de contratos informais, chamamos assim. Contratos que, na verdade, são sem direitos. Mas isso já fez aumentar. Entre 2018 e 2019, aumentou em mais de 1 milhão o número de trabalhadores informais. Isso antes da pandemia. Concordo contigo que a pandemia irá desempregar ainda mais. Mas isso é um projeto de um tipo de empresariado, de um tipo de elite que quer baratear o custo da mão de obra. Porque, na verdade, é isso que acontece. O trabalho informal é mais barato que o trabalho formal. Então, as empresas querem reduzir o custo da mão de obra e, em vez, portanto, de contratar um trabalhador, colocar com a carteira de trabalho, ter que pagar o fundo de garantia, pagar a previdência, percentuais que estão previstos para o vale transporte, para a educação, para depois bancar o seguro-desemprego, tudo isso tem custos na folha de pagamento da empresa. É preferível botar para trabalhar alguém sem nada disso, que custa mais barato e, evidentemente, presta um serviço semelhante, porque também todos os estudos demonstram que o trabalho informal tem uma produtividade menor do que o trabalho formal. Economicamente, ele não compensa, a não ser na quantidade. O trabalhador informal rende menos que o trabalhador com carteira assinada. Isso também tem estudos técnicos e científicos bastante bem organizados. Certo. E como você já citou anteriormente, os trabalhadores informais eles estão sendo muito afetados, nesse período de pandemia. Você acredita que pela certa liberdade, podemos dizer assim, que os trabalhadores possuem em condições normais, isso pode trazer vantagem em algum certo aspecto neste momento? Não, eu acho que a única vantagem que poderá sair disso é que esse auxílio emergencial que acabou sendo aprovado na verdade, pelos partidos de oposição, por R$600 por 3 meses, ele pode se tornar um embrião do que se chama a renda básica universal permanente. Já há muitos países no mundo que estudam, o Estado, ele tem a obrigação
lá de fornecer para estas pessoas que não são empregadas, para essas pessoas que não têm um vínculo formal, o Estado tem a obrigação de fornecer um pequeno valor lá para auxiliar no seu sustento. Seria algo semelhante a partir do exemplo daquilo que era o programa do Bolsa Família, mas o Bolsa Família ia pagar para pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade, etc. e tal. A renda básica é um conceito diferente. A pessoa que trabalha na rua como camelô, como vendedor, que vai na feira, vai vender artesanato na feira, vai vender uma pequena produção de hortifruti granjeiro na feira que comprou de alguém, na verdade é um atravessador, essa pessoa terá direito a receber uma renda básica do Estado. Então, ela terá o mínimo garantido pelo Estado e depois tudo que ela conseguir é a mais. Então, é evidente que as pessoas que vivem da informalidade estão ganhando menos. A gente não chama o jardineiro para ajudar a cortar a grama, você não... Todo esse tipo de serviço que está dentro da informalidade não está sendo utilizado. Eles estão sofrendo muito. Tomara apenas que esse sofrimento sirva para, a partir dele, nós tomarmos a consciência da necessidade da renda básica universal. E você acredita que a ascensão do setor informal pode contribuir para a existência de condições insalubres de trabalho? Não diretamente, mas no sentido que justamente tu também não consegue formalizar a fiscalização, né? Não há uma regra pela qual o trabalho informal seja, por definição, mais ou menos insalubre do que o trabalho formal, porque tem trabalhos extremamente formais que são altamente insalubres, como, por exemplo, os mineiros do carvão, né? Que tem tantos aqui no Rio Grande do Sul. Mas é que, normalmente, o trabalho informal ele também é menos fiscalizado. E, ao ser menos fiscalizado, exatamente porque as autoridades do Estado não sabem onde é que não sabem qual é a empresa, não sabem o local de prestação de serviço, não sabem quem explora aquele serviço, também não pode haver uma fiscalização mais efetiva. Então, nesse sentido, o trabalho informal, ele pode gerar mais postos insalubres proporcionalmente do que o trabalho formal, mas não é algo que dependa de formalidade ou informalidade. A insalubridade está diretamente vinculada ao tipo de serviço prestado, tanto faz qual o contrato que ou seja. A única coisa que acontece é que o trabalho informal normalmente é menos fiscalizado. Hoje, e também já pensando no futuro, podemos ver um outro formato de informalidade, a chamada uberização, que ganha cada vez mais espaço no mercado por ser um modelo de atividades que tem a tecnologia e a disponibilidade de pessoas como principal característica. A tendência de migração e adesão ao modelo é alta, né? E por isso já há alguma noção do impacto que este setor de atuação poderá trazer, seja em condições boas ou não tão boas de trabalho? As condições de trabalho nesse trabalho chamado uberizado são péssimas. E é uma fonte enorme. As duas maiores é o Uber, o transporte por aplicativo, e as entregas, de comida. Não há para mim nenhuma dúvida que é uma falsa informalidade, que essas pessoas são empregadas, porque elas vivem em dependência, dependem daquele trabalho, e por dar o exemplo mais conhecido, que lhe dá o nome, o motorista do Uber, ele não sabe para onde vai a chamada que ele recebe e ele não tem o direito de recusar a chamada. Então, ele recebe ali no telefone que ele tem, nossos telefones são pequenos computadores, ele recebe o telefone, ali a chamada que estão lhe chamando para pegar em tal lugar alguém. Ele vai para lá e ele não sabe para onde é aquela chamada. A Uber só vai dizer para ele depois. E ele não pode recusar. Bastaria isso para eliminar o princípio de que é informal e é autônomo. Se tu não pode recusar o trabalho, tu é empregado. O autônomo, por definição, ele tem que poder recusar
o trabalho. Como eu dei o exemplo, se eu vou chamar um jardineiro para cortar a grama na minha casa, seu João, vem aqui cortar a grama. Eu não vou, doutor Carlos. Hoje eu não vou, porque está muito quente, porque está muito frio, porque tem jogo do Grêmio, porque eu peguei um serviço melhor num jardim que paga mais. Ele recusa porque ele é autônomo. Se tu não pode recusar o trabalho, tu não é autônomo. Certo. E agora, para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber do senhor quais os impactos positivos e negativos que o coronavírus vai trazer para esses trabalhadores informais depois que essa pandemia passar e voltar tudo ao normal. Não, é isso que o principal impacto positivo eu já coloquei antes e repito, nós temos que, a partir dessa experiência, dessa renda emergencial de R$600 por 3 meses, aprofundar a discussão da criação de uma renda básica universal e permanente. Que o Estado brasileiro se obrigue a dar uma renda por mês para auxiliar o orçamento dessas pessoas que não têm a estrutura do Estado, exatamente porque não são empregados formais, mas são trabalhadores informais, estão à margem da estrutura do Estado. Então, o Estado, para ajudá-los, lhe dará uma renda mensal que vai permitir que eles vivam um pouco melhor. Acho que se nós aprofundarmos essa discussão, será a principal consequência positiva da pandemia para os trabalhadores informais. Eles vão passar um mau bocado nos próximos tempos, porque a tendência, pelo que se vê mundialmente, é que durante um bom tempo, talvez mais de um ano, a gente passe períodos de maior distanciamento e períodos de menor distanciamento. Todas as tendências mostram que o vírus vai ir e voltar. E, portanto, vai ter períodos melhores que vão ser reduzidas as restrições, eles vão poder trabalhar nas ruas, vão poder entrar nas casas, e aí o vírus volta a disseminar e eles vão ter que sair das ruas e vão ser afastados das casas. Então, nós vamos ter um período de distanciamento social intermitente, vamos chamar assim, durante um bom tempo, talvez por mais de um ano, e isso vai ser terrível para quem vive nessas funções informais, porque eles dependem da normalidade para ganhar minimamente dinheiro. Dependem que eu chame o jardineiro, dependem que eu possa ir na feira, comprar ali um artesanato do Brick, dependem todos esses dependem de uma vida mais ou menos normal, e eu acho que essa vida normal não vai ser normal de novo por um bom tempo. As consequências, infelizmente, serão maiores para os trabalhadores informais, então... Sem dúvida, sem dúvida. Serão maiores e mais graves. Mas espero que também dessa pandemia se rediscuta o papel do Estado, acabe essa bobagem de Estado mínimo, acabe esse conto de que o mundo é melhor sem Estado, tocado por empresários. Está se vendo que os empresários fizeram muito pouco para ajudar o mundo e está se vendo aí que, se não for a estrutura do Estado, nós estaríamos numa tragédia muitas vezes maiores do que nós estamos já vivenciando. De qualquer maneira, são milhares de mortos e milhares mais ainda vão. O Brasil ainda não chegou no pico da pandemia e vai ainda falecer muita gente nos meses de maio e junho. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos conseguindo restringir por um distanciamento social mais bem sucedido, mas agora vem maio e junho. São os 2 meses piores para nós pelo nosso clima. E que isso é um fator novo que nós vamos ter que nos preparar. Então, doutor Antônio, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, foi muito importante. Sucesso, muito obrigada e siga se cuidando. Sou trabalhador informal, atualmente estou trabalhando como motorista da Uber e essa pandemia tem afetado de forma bem expressiva as minhas receitas, principalmente no que tange a um menor número de pessoas se locomovendo, ou seja, fazendo uso do aplicativo também, para se locomover. E essa falta de demanda das pessoas pelas caronas vem afetando muito a minha receita, porque eu costumo trabalhar já faz 3 anos com a Uber
e eu tenho o costume de trabalhar manhã e tarde. Mas nesses horários, eram horários que significavam bastante para minha receita, porque as pessoas costumavam sair bastante na rua nesses horários. E agora que não pode mais essa questão de aglomeração, de o pessoal tentar ficar em casa para diminuir a curva, a tendência é que a demanda pelas corridas vem diminuindo e isso está afetando diretamente na minha receita. Além disso, também nos finais de semana, na sexta-feira e no sábado, eu costumava fazer hora extra pela madrugada e aproveitava corridas que o pessoal ia para festas. Mas como essa questão da aglomeração que a gente está tentando evitar, né, diminuiu muito o fluxo de pessoas nesses horários de sexta e sábado. Então também não estou conseguindo fazer esse horário extra. E então essa questão da pandemia está afetando diretamente nas receitas que eu vinha fazendo. Essa voz que você ouviu é do Fábio Nonato, motorista de aplicativo. Agora a gente conversa com a economista Patrícia Palermo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar falando com vocês. Então, para iniciar, explica para a gente como deve funcionar o auxílio emergencial e o que está acontecendo, já que tanta gente não recebeu, e quais serão os próximos passos para resolver esse problema, já que muitas pessoas ainda não puderam receber ou sacar o valor pago pelo governo e alegam ter o direito de receber. Quando a gente tem uma população do tamanho da brasileira, a gente já começa a ver o tamanho do problema para operacionalizar uma medida como essa, né? Quando a gente começou a ter essas medidas de isolamento social, uma das questões mais fundamentais que o governo, seja o municipal, seja o estadual, fez, foi diminuir a atividade econômica e diminuir a circulação de pessoas. Muitas das pessoas que têm trabalhos informais precisam justamente dessa circulação de pessoas. Então, o que aconteceu? No momento que se implementou essas medidas para tentar evitar, né, o espalhamento do vírus, a gente automaticamente fez uma parada dramática da atividade econômica e principalmente dessa geração de renda para esse grupamento da população que muitas vezes trabalha num dia para conseguir o recurso necessário para se financiar no dia seguinte, né? Então, são pessoas que normalmente não têm poupança e que têm uma renda que tem sempre o destino certo vinculado à sua sobrevivência, né? E uma sobrevivência imediata. O que aconteceu? O governo demorou em dar uma alternativa, né? Então, a primeira questão importante foi a seguinte: por mais que a solução esteja no sentido correto, ela demorou para ser sugerida. E depois que ela demorou para ser sugerida, ela demorou para ser implementada, porque grande parte dessas pessoas sequer tinha acesso à conta bancária. Então, a gente tem aí barreiras relevantes, né? Primeiro, de haver um programa, então demorou um tempo para haver um programa. Quando houve o programa, houve mais um tempo para operacionalizar esse programa, tornar ele ativo, né, para as primeiras pessoas conseguirem acessar. E a gente tem um segundo problema de operacionalização, que é fazer com que as pessoas que tenham o direito consigam de fato acessá-lo, porque às vezes tem outras barreiras, né? Por exemplo, muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, o acesso tem que se dar via internet. Muitas dessas pessoas não têm os meios para fazer isso acontecer. E nós temos um outro problema, que é, por mais que exista uma lista, né, de condicionantes para que a pessoa possa acessar esses benefícios, a gente vê que tem muita gente que, mesmo sem o direito, tenta acessar. E isso congestiona os canais, né? E aí perturba ainda mais um sistema que já é, por si só, problemático de ser efetivado. Então, em março, o número de desempregados no Brasil atingiu a marca de 13,4 milhões de pessoas, segundo o IBGE, enquanto a economia do país retraiu cerca de 0,68%. Existe algum benefício em ser trabalhador informal em meio à pandemia? Alguma dificuldade? Olha, a gente não tem dados completamente corretos nesse momento, né? E por que não tem dados completamente corretos? Porque, basicamente, essa pesquisa que tu te referes, existe um condicionante para você ser um desocupado, né? Essa é a terminologia correta, né? Ser um desocupado, que é ter procurado ocupação nesse período.
Se você não procurou ocupação, você não pode ser considerado um desocupado. Então, tem uma série de pessoas que simplesmente não procuraram porque elas tinham certeza que esse momento era um momento que elas não iam sequer achar, né? Então, tipo, elas viam que não existia uma probabilidade alta de elas encontrarem emprego. Então, sequer elas procuraram, até porque isso poderia gastar o pouco recurso que elas tinham. A gente vai ter uma consciência maior, realística, né, de que valor é esse nós estamos falando de desempregados no Brasil daqui a um tempo. Para você ter uma ideia, a gente não tem ideia clara sequer do desemprego formal no país desde janeiro. Por quê? Porque simplesmente os dados do cadastro, né, do CAGED, né, que é esse cadastro geral de empregados e desempregados, não está sendo divulgado. Então, a gente está simplesmente navegando às sombras aí nessa questão relacionada aos números do emprego. Outra coisa interessante que também evita que a gente tenha números adequados. Muitas pessoas procuravam atendimento do Cine para recorrer ao seguro-desemprego nas agências em termos presenciais. As agências estavam fechadas, então a gente também não tem esse tipo de indicador. Então, eu acredito que a gente está falando de números bem mais significativos do que esse que a gente está se referindo nesse momento. E vou dizer mais para você, ser um empregado informal nesse momento é a pior coisa que poderia ter acontecido. Por quê? Porque basicamente esse indivíduo que é um informal, ele não tem acesso a nenhum tipo de benefício a não ser o chamado bem, né? Que é esse benefício emergencial. Então, se essa pessoa não conta com uma poupança prévia, né, uma reserva de emergência, e infelizmente no Brasil são muitas as pessoas que não contam com esse tipo de recurso, essa pessoa certamente está numa situação bastante complicada nesse momento. Patrícia, e na sua análise, quais são os setores da economia em que o trabalho informal mais se encontra e também possui uma maior força e potencial de crescimento? Olha, o trabalho informal, ele vai estar mais presente na economia em termos absolutos em atividades ligadas ao comércio e serviços, né? Basicamente é dentro do comércio e serviço que você vai ver mais pessoas na informalidade. Só que a questão é que a informalidade, ela guarda características muito ruins, né? A informalidade, ela é muito caracterizada por uma baixa produtividade, né? Então você tem gente que trabalha muito e que muitas vezes agrega muito pouco valor. Isto é, são pessoas que ganham pouco apesar de muito trabalho, né? Então, infelizmente, é um tipo de atividade que vai crescer, porque basicamente essa crise é uma crise que vai acabar com muitas empresas, e empresas muitas vezes é o lugar, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes é onde a gente consegue ter um emprego formal, né? As empresas fazem isso, e empresas quebrando são empresas que basicamente não conseguem gerar novos empregos. Então a gente vai ter no futuro um menor número de empresas e um menor potencial de geração de empregos também. Então, basicamente está vivendo um momento extremamente crítico, com consequências para o presente e para o futuro. Uma coisa que a gente jamais pode ignorar, tá, gente? É o seguinte, eu sei que agora todo mundo fala hashtag fica em casa, né? Hashtag fica em casa, hashtag fica em casa, hashtag fica em casa, né? Mas a gente não pode ignorar o custo que é ficar em casa, né? Existe um custo. Se você perguntar o que você prefere, ir para a rua ou ficar em casa, é óbvio que o desejo individual de cada um é de ficar em casa, desde que você tenha condições para se manter em casa. Muitas pessoas não têm as condições devidas para permanecer em casa. Então, é urgente a gente controlar essa questão do coronavírus, mas enquanto a gente não controla, a gente tem que desenvolver mecanismos de conviver com ele de uma maneira segura, porque as pessoas precisam gerar renda, tá certo? Para conseguir se manter, né? Eu quero deixar muito claro, né, que a gente fala aqui sobre a importância de cada um fazer a sua parte, e isso eu vou fazer cada vez mais, vou falar aqui toda vez que eu tiver essa oportunidade. Se cada um tiver a possibilidade de controlar o seu comportamento individual e fazer com que, né, os riscos sejam diminuídos, talvez a gente crie um novo código social que a gente consiga conviver juntos, respeitando as distâncias
que são salutares nesse momento e que faça a atividade voltar a funcionar, né? Porque tem muita gente que vai ser extremamente prejudicada por esse atraso na volta da atividade, tá certo? Então, com a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, os famosos bicos ganharam um respaldo legal. Na nova legislação, a previsão da modalidade de contrato em regime intermitente, pelo qual as empresas podem admitir os trabalhadores por horas, dias ou meses específicos. Você comentou que ser trabalhador informal nesse momento não é o adequado, é um momento péssimo. Essa possibilidade oferece preocupação, um mínimo de estabilidade, ainda mais agora, no momento que a gente está vivendo? Olha, eu vou te dizer que essas possibilidades da reforma trabalhista fizeram com que muitas pessoas entrassem no mercado formal de trabalho, né? E isso é uma questão importante. A gente tem que entender que gerar um emprego no Brasil não é algo barato. E quando você tem que contratar uma pessoa por 40 horas, quando ela não vai ter que trabalhar por 40 horas, muitas vezes as empresas, fazendo a conta, elas dizem, é melhor não contratar ninguém. Muitas pessoas conseguiram entrar no mercado de trabalho justamente porque se abriu essa oportunidade. Muitos jovens que muitas vezes não conseguiam trabalhar o dia inteiro e que eram chamados para esses aumentos de demanda que são pontuais em alguns dias da semana, né? Isso melhorou não só para o funcionário, que agora recebia todos os direitos trabalhistas em respeito a essas horas trabalhadas no período, tá bom? Como também para o cliente, que era mais bem atendido. Então, isso eu quero reforçar. Essa questão do trabalho intermitente ajudou na geração de empregos formais no Brasil nos últimos tempos. E mais, os números são muito claros ao mostrar que eles não tiraram vagas criadas pelo trabalho por tempo indeterminado, né? Simplesmente foi mais uma força que colaborou com isso. Então, a reforma trabalhista, diferente de muita gente que fala por aí, ela contribuiu na geração de empregos formais, e não o contrário, né? Então, essas pessoas, né, que estavam aqui dentro, muitas vezes sendo contratadas por trabalho de tempo intermitente, muitas vezes elas têm acesso a benefícios que jamais elas teriam caso elas fossem uns meros informais. Então, o que a gente pode entender é o seguinte, a informalidade é uma coisa, o trabalho intermitente é outro completamente diferente. Muitas pessoas viram no contrato intermitente uma porta de entrada para o mercado de trabalho, e mostrando um bom trabalho, mudaram inclusive o seu regime contratual. Então, são situações distintas. Vamos pensar que esse indivíduo que teve um contrato, né, intermitente, que foi suspenso, ele está numa condição. O trabalhador informal, ele está numa condição completamente distinta. E por que ele está numa situação completamente distinta? Porque muitas vezes ele está sem ver nenhum tipo de benefício, porque ele era simplesmente um informal, porque ele viu simplesmente a sua renda cessar da noite para o dia, sem nenhum tipo de expectativa futura, tá? Então, a situação, ela é muito mais crítica, tá? Então, o que a gente precisa entender nesse momento é que essa situação da pandemia, ela tem dois lados, né? Ela tem um lado que é esse lado da saúde, que é um lado que todo mundo tem que olhar com muita atenção, que tem que ter a preservação, o cuidado com a sua vida e com a vida do outro, né? E isso é um problema que diz respeito a todos nós, mas também diz respeito a todos nós essa questão da atividade econômica, porque uma atividade econômica que colapsa é uma atividade econômica que colapsa, ela também tem seus custos a respeito de preservação de vidas. Muitas vidas são perdidas depois disso. A gente tem uma série de indicadores muito negativos vinculados a crescimento de marginalidade, a crescimento de suicídios, a crescimento de homicídios derivados de aumento de desemprego e queda de renda, tá? E a gente não pode ignorar isso. Então, é óbvio que essa situação que a gente está vivendo é uma situação totalmente atípica, tá certo? Mas que, infelizmente, nós vamos ter que construir juntos uma situação de meio termo. Por quê? Porque o tempo parado vai ter um custo. E a questão é se nós teremos capacidade, como sociedade, de pagar por esse custo.
Certo. Bom, a gente sabe que fatores como recessão e aumento do desemprego fazem com que cresçam os subempregos, né? Que são trabalhos sem vínculo empregatício, cujas principais características são a baixa produtividade e a má remuneração. Quais são as consequências econômicas do trabalho informal para o país? Olha, tem inúmeras consequências, né? Vamos começar pela primeira, né? O trabalho informal, ele tira uma série de direitos do trabalhador, uma série de proteções ao trabalhador que são muito importantes, principalmente quando ele se vê numa situação mais complicada, como, por exemplo, uma situação de doença e assim por diante. Outra questão importante é que, por mais que essa pessoa trabalhe ao longo da vida, né, se ela não for uma contribuinte da Previdência Social, ela depois não tem a capacidade de se aposentar. Então, isso é uma coisa problemática. Essas pessoas, por exemplo, que trabalham em trabalhos informais, dependendo do trabalho que elas tiverem, né, elas, no futuro, elas vão estar muito mais debilitadas e, portanto, é muito mais necessário que elas tenham acesso a esse tipo de benefício. Outra questão importante é que o trabalho informal com uma baixa produtividade acaba contribuindo para a nossa economia crescer menos, né? A atividade econômica cresce menos e a geração de oportunidades também fica menor, né? Então, uma empresa informal, um trabalhador informal, ele tem uma capacidade multiplicadora, né, daquele trabalho que ele faz, em termos de benefício para a sociedade, infinitamente menor do que dentro de uma atividade formalizada. Mas uma pergunta que deve se fazer é a seguinte: por que a gente tem tanta informalidade no Brasil? Por que a informalidade é tão grande no Brasil? Porque quando a gente cria barreiras para a informalidade é a única estrada que a gente encontra, né? Então a gente tem hoje no Brasil muitos complicadores para ser uma empresa formal. Isso passa pela questão tributária, né? Isso passa pela questão trabalhista, né? Então, enquanto a gente não gerar simplificadores, a gente sempre vai ter estímulos para a informalidade, porque ser formal vai ser caro, muito caro, né? E num país que nem o nosso, né, em que muitas vezes o empreender vem muito mais de uma necessidade do que de uma oportunidade de negócio, ter esse tipo de barreira é quase que condenar os pequenos negócios à informalidade. Agradecemos a economista Patrícia e também ao Dr. Antônio pela ótima conversa. Ambos nos contaram sobre os impactos da pandemia em relação aos trabalhadores informais e até mesmo nos trouxeram um pouco mais de esperança. Espero que quem tenha nos escutado possa ter tirado dúvidas e aprendido, assim como a gente. E está terminando o segundo episódio do podcast Agora e Depois. A produção é dos alunos de jornalismo da SPM e feita de casa, é claro. E relembrando a todos que vocês podem fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. Mas antes de encerrarmos, Evelyn, eu não vou deixar passar. Aproveita e nos conta sobre o que vamos falar no próximo episódio, mas claro, nos diga também o que fica de aprendizado do programa de hoje. Ai, Guilherme, eu sabia que ia sobrar para mim, mas vamos lá. Covid-19 atingiu não somente a saúde das pessoas no mundo, ela alcançou o bolso da população. Já era de se esperar uma crise econômica. Afinal, a lei de oferta e demanda rege o mercado financeiro. Seguindo as medidas de prevenção e combate à doença, as pessoas precisam ficar em casa e tudo mudou. Os mais afetados, economicamente falando, são aqueles que trabalham de maneira informal. Essa modalidade é relacionada a quem tem emprego por conta própria, sem cadastro nacional de pessoa jurídica, o famoso CNPJ registrado. Motoristas de aplicativo, artistas, trabalhadores domésticos e domésticas, são diversas as profissões informais. No Brasil, o quadro trabalhista é marcado pela alta taxa de informalidade, ficando pouco acima dos 40% do total de empregados. Em 2019, no início de 2020, eram mais de 38 milhões de pessoas trabalhando sem registro. Um número preocupante, ainda mais no momento em que vivemos. E sobre o próximo programa, eu quero adiantar que viajaremos juntos para vários lugares, claro, cada um de sua casa. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Por hoje é isso. Se puder, fique em casa, use máscara quando for sair, lave bem as mãos.
juntos, cada um em sua casa, combateremos o vírus. Até mais!